Pastor Alex Mendes, então o senhor já disse que vai defender uma posição onde a marca da besta é uma questão mais simbólica. Quais são as suas bases? Vamos lá, a sua opinião inicial aí. Maravilha, pastor César. É bom lembrar que a marca da besta está registrada em Apocalipse, capítulo 13, do verso 16 até o 18, né, pastor Luciano? O que acontece? Eu vou defender que o texto é simbólico a partir de 3 premissas básicas teológicas. Primeiro, o gênero literário de Apocalipse. O teólogo Osborne diz que Apocalipse ele é composto de 3 gêneros literários: apocalíptico, profético e epistolar. Então, por exemplo, o Apocalipse, pastor César, pastor Luciano, internautas, ele possui um estilo de linguagem misteriosa, cheio de figuras de linguagem, simbolismo, números, cores, visões espetaculares, metáforas. Então, o que acontece? O livro do Apocalipse, ele é extremamente simbólico. Outro ponto importante, segundo ponto, as metáforas, ou seja, as figuras de linguagem que o texto usa. Então, por exemplo, quem lê o texto, capítulo 13 do Apocalipse, versículo 1 ali, 1 e 2 e 3 a seguir, vai ver o seguinte, que o autor, ele utiliza ali várias metáforas, pastor César. Por exemplo, ele vai usar a metáfora de emergir do mar. O mar ali é figurado ou é literal? Ele vai usar essa palavra mar. Outro ponto, ele vai também usar a palavra chifres, 10 diademas, as cabeças, por exemplo, semelhante ao leopardo. Ele vai falar de um urso, boca de leão, o dragão, emergir, por exemplo, da terra, que é a segunda besta, o falso profeta. Então ele vai falar, por exemplo, a marca da besta sobre a mão direita ou sobre a testa. O próprio número 666 ou 666 é um número simbólico ou é literal? O número que a gente sabe é simbólico. Outro ponto, então, e terceiro ponto aqui, os grandes teólogos, por exemplo, Agostinho e vários outros, vão defender ali que a marca da besta, Agostinho em sua obra Cidade de Deus, por exemplo, ele vai falar que a marca da besta não se tratava de algo físico ou visível aos olhos, mas de algo moral, de um comportamento. Por isso, com base nesse ponto aí, é que eu vou defender então que a marca da besta ali, Apocalipse 13, versículo 8, é simbólico e não literal. Tá, ok. Pastor Luciano Scala. Bom, eu entendo também o gênero literário de Apocalipse, que é um gênero apocalíptico, e diversos textos, de fato, eles trabalham essa questão simbólica. Eu acho que isso daí é um ponto, digamos que indiscutível. Apesar de ser um texto simbólico, em grande parte, nós precisamos também compreender que existe muita coisa que ali é literal. Quando nós falamos da figura do anticristo, o anticristo não é uma figura simbólica, entendo eu que ele é uma figura literal. Quando o texto, por exemplo, fala acerca do milênio, eu entendo o milênio como algo literal. Juízo, quando o texto fala sobre salvação, quando o texto de Apocalipse vai falar acerca do período da tribulação, eu acredito que é um período literal. Esse aspecto da marca, essa palavra marca, ela aparece em alguns textos da Bíblia. Ela vai aparecer, por exemplo, no Antigo Testamento. Nós temos quando Deus fala com Caim, que dali colocaria uma marca em Caim. Marca ali foi um sentido literal. Quando nós temos, por exemplo, lá em Êxodo, quando foi instituída a Páscoa, que eles deveriam marcar as portas ali, foi também literal. Né? Então, essa palavra marca, eu acho que é haragma. Haragma. Isso. Essa palavra, ela tem esse sentido de impressão, de algo que é de fato marcado. E também era muito comum. Na antiguidade, nós tivemos alguns exemplos na história de imperadores que marcavam ali os seus escravos. Nós temos no próprio Holocausto os judeus sendo marcados, eles eram marcados para serem identificados. Nós entendemos também, eu entendo também que esse período da tribulação, o texto vai falar que aqueles que não possuem esta marca na sua mão direita ou na sua fronte, na sua testa, eles não vão poder fazer comércio, comprar, vender. Como que vai ser essa marca?
Porque nós sabemos que o anticristo, ele não é onisciente. Ele não tem esse dom, essa capacidade de ser onisciente. Então, como que ele vai identificar aqueles que podem ou não podem comprar? Por isso, é por esse caminho que eu vou estar apresentando os meus fundamentos, porque eu acredito que é uma marca literal. E a sua opinião, você ouvinte, você pode mandar para cá. O que você entende lá de Apocalipse capítulo 13? Você acha que essa marca é literal, não é literal, tal? Como é que você entende? Bom, o pastor Luciano, ele explica as razões, né? Uma delas é que a pessoa sem a marca não pode comprar, não pode vender e tal. Logo tem que ser alguma coisa que a pessoa enxergue, que a pessoa, que haja algum tipo de contato visual. Por outro lado, o pastor Alex mandou aqui o Thomas Lee Osborne, né, o T.L. Osborne, falando aí a respeito da ideia de ser figurado, porque muitas coisas de fato no Apocalipse são figuradas, nisso todos nós concordamos, mas é tudo figurado, é tudo, então não dá para deixar tudo como figurado, também não dá para deixar tudo como literal, verdade, porque verdade. A lógica, né? Até a lógica não permite, não precisa nem ser estudioso ou exegeta ou escatologista para entender que não dá para colocar tudo como figurado ou tudo como literal no Apocalipse. Então é uma escolha difícil. Volto aqui a palavra para o pastor Alex. Então, o pastor Luciano, meu amigo, servo de Deus, já falou algo muito importante. Só para situar aqui os internautas, e eu vou fazer uma pergunta para o pastor Luciano. É bom lembrar o seguinte, gente, que em Apocalipse 13, do versículo 1 ao 18, aparece ali duas figuras enigmáticas. Primeiro, a besta que veio do mar, que é o anticristo, que representa um sistema político-econômico, e a segunda besta que veio da terra, que é o falso profeta. Então, representa um sistema religioso. Então, no versículo 16 e 17, aparece ali o substantivo neutro caragma, que é um sinal. O pastor Luciano já falou muito bem, né? Significa um selo ou impressão. Essa palavra caragma era utilizado para selos imperial, selo de animais, escravos ou moedas romanas, como o pastor Luciano falou muito bem. Mas o seguinte, o Osborne vai falar, por exemplo, que a prática, essa palavra 666 está muito ligado, por exemplo, a uma prática antiga conhecida como gematria. Estava baseada no fato de que as letras do alfabeto eram também usadas como números de cálculos. Então, por exemplo, na minha opinião, a marca da besta ela é simbólica, porque é preciso destacar alguns pontos importantes. Por exemplo, pela descrição de Apocalipse, a marca da besta está associada ao nome e ao culto ao anticristo. Outro ponto, a marca da besta identifica os seus seguidores, é um tipo de posse, tá? Submissão e entrega e sua ideologia anti-Deus. Outro ponto importante é a marca da besta está em contraste com o selo de Deus e do Cordeiro. Nesse ponto aí, a partir então dessas descrições, na minha opinião, a marca da besta é simbólica. A marca é posta na mão direita ou na testa. A testa simboliza a mente, entendimento e compreensão das pessoas, enquanto que a mão representa a atividade, ação e ocupação. Essa é uma tese, por exemplo, defendida pelos biblistas Fritz Heinecke, por exemplo, e Keith Rogers, que são especialistas no Novo Testamento. Então, por exemplo, eu entendo que a marca da besta ali, ela é simbólica, por quê? Porque o pastor Luciano falou que entende que é literal. Então, pastor Luciano, no capítulo 7 do Apocalipse, versículo 7 e 3, fala que Deus marcou os seus justos com o nome do Cordeiro na testa e o nome de Deus na testa. E o capítulo 14 diz assim, versículo de Apocalipse diz assim, então olhei e vi diante de mim o Cordeiro de em pé sobre o Monte Sião, e junto com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome de Deus, né? O nome de Jesus e o nome do Pai. Essa mesma palavra caragma aparece ali no texto também, outro também no Apocalipse 13, versículo 18. Na sua opinião, pastor, se o senhor entende que essa marca ela é literal, o senhor aplica também essa mesma literalidade também Apocalipse 7, versículo 13, 14, versículo 1? O senhor entende também que aqui é literal também ou não? Obrigado, pastor. Eu achei uma excelente pergunta. Eu penso que eu posso estar enganado. Essa palavra caragma, ela não aparece em Apocalipse quando fala acerca dessa marca dos justos. Se não me engano ali é signo que parece, é sinal.
Eu posso depois até conferir. Você tem razão. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Porque Então é sinal, é diferente. O haragma, que vocês estão citando com K, essa palavra ela aparece lá no capítulo 13 e no capítulo 14. Exato. Mas não no 7. Exato. No 7 é sinal. Sim. E João não tem confusão com isso. Porque João, quando ele escreve o evangelho, ele usa, e assim principiou Jesus, Sim. os seus sinais. Então são palavras diferentes. Eu não aplico a mesma compreensão. O que eu aplico, e eu até agradeço pela pergunta, onde eu aplico? O anticristo, entre as suas manifestações, estávamos até conversando fora do ar, Sim. ele se coloca no lugar de Cristo. Sim. Ele imita Cristo. Ele parece com Cristo, porém não é Cristo. E o que nós temos ali é de fato Cristo selando os seus, isso está lá em Apocalipse, Sim. e o anticristo ele copia. Exatamente. Ele copia. Então é daí que vem a ideia, a noção de que é literal. É daí que eu tiro essa noção. O senhor entende então que esse selo é literal. O nome na testa de Deus é literal. Só deixa eu concluir aqui meu raciocínio. Sim. Deuteronômio capítulo 6, ali fala sobre os judeus que carregavam também. Eu creio que é Tefilim, aquela caixinha, Tefilim, né? Que eles colocam aqui e na mão esquerda, no caso. O que tem ali? Ali tem o chamar. É isso mesmo, né, pastor? Chamar. Isso, exatamente. É exatamente isso que o anticristo ele faz. Quando a gente faz a leitura em Apocalipse 13 e ali aparece essa palavra, ela mostra que é literal. Porque a Deuteronômio 6 é literal. Que eles colocavam na testa, que eles colocavam na mão esquerda. Hoje, né? Até hoje, exatamente. Aquele que eles colocam na porta, o mezuzá. Exatamente isso. Eles estão fazendo de forma literal. E é por isso que penso eu que o meu fundamento faz sentido, porque aqui o anticristo ele faz uma cópia. Ele faz uma cópia. Ele usa esse sinal também. Ele vai usar esse sinal literal também. Ok. Vamos lá, pastor Alex. Então, o pastor Luciano está dizendo então que, apesar do termo grego ser diferente, o senhor está dizendo então que esse sinal, que esse selo na testa, né, no nome de Deus e de Jesus, é literal então. O senhor entende que é literal, que vai estar ali literal no justo, na grande tribulação? O senhor entende que é literal esse selo? Ali são expressões diferentes. Né? Não, então, ótimo. Mas esse selo no justo ali, no povo de Deus ali na grande tribulação, é literal ou é simbólico? Nesse sentido, ele pode ser tanto literal como simbólico. O que não cabe no meu ponto de vista, vamos trabalhar Apocalipse 13, Sim. é entender ali, pelo menos no meu ponto de vista, sim. como simbólico. Mas no caso desse sinal, é uma expressão diferente. E João não tem confusão com esses termos, porque João ele usa os dois termos, né? Por isso que eu entendo que, de fato, pode ser literal ou não, mas no caso de Apocalipse 13, não tem como falar que é simbólico. Entender, por exemplo, como literal é um problema, porque o que acontece? A partir dessa interpretação, dessa literalidade da marca da besta, muitos estudiosos, muitas pessoas, por exemplo, identificam, por exemplo, essa marca da besta como sendo um dos imperadores romanos, né? Tem gente que fala que foi Nero, né? O anticristo ali é Nero, ou é o Papa, né? É o Papa, ou Mussolini, ou Hitler. Já tem cristão que fala, por exemplo, assim que, olha, se você tirar aquela kippah, eu esqueci o nome agora, né, da cabeça do Papa, tinha gente que dizia isso. Solidel. Né? O Solidel, né? Olha, lá vai ter o número 666, né, pastor Luciano? Então, por quê? Porque essa compreensão aí de uma marca literal é muito complicada. Por quê? Pelo aspecto literário de Apocalipse. Ele impõe dificuldade. O texto impõe dificuldade. Por isso que é importante, ao se aproximar do texto, cautela hermenêutica. Então, assim, por exemplo, então, se a gente entender, então, que a marca é literal, então, metáforas como, por exemplo, a besta subiu do mar, a besta é literal? É literal a besta? Tá, mas aí nesse caso da besta que subiu do mar, há uma explicação no próprio texto. Sim. Ele fala assim, o mar... Eu não vou achar tem um texto que explica. Mas ele falou, o mar é multidão de pessoas. Exato, vai explicar. Já fazendo a metáfora, né? Então, por exemplo, ele vai falar assim, por exemplo, da segunda besta, dos chifres, né? Do dragão,
Quem é o dragão aqui? O dragão está no trono. Então, por exemplo, olha só. Então, o texto vem fazendo o quê? O próprio relato do texto literário, ele vai mostrando que é metáfora. Quando chega logo na marca da besta, nós vamos entender como também? Como simbólico, uma metáfora. Então, mas é interessante, pastor, desculpe sim, interrompê-lo. não, fica à vontade. É interessante porque essa palavra, eu acredito que o que ajuda a gente a debater esse tema aqui é a palavra, de fato. Haragma aqui, ela, todas as vezes que ela é empregada na Bíblia, ela é empregada de forma literal. Todas as vezes que ela é empregada, ela é colocada de forma literal. A forma simbólica, que é a forma que João usa para falar sinal, é a forma que ele usava também. Ele usa em Apocalipse também. Porém aqui, quando ele coloca essa palavra, ele está fazendo o que todos os outros autores fizeram ao descrever algo literal. Pensando nos primeiros leitores de João, aqueles que estavam ali lendo o Apocalipse no primeiro momento, não era difícil para eles compreenderem esta marca. Não era difícil eles compreenderem que será necessária uma marca. Esses são os leitores primeiros. Nós hoje fazemos essa leitura, interpretação desse texto, mas os leitores primeiro de João, eles não tinham dificuldade com isso. Não tinham dificuldade porque a palavra que João usa é a palavra como se fosse uma tatuagem, uma marca. Essa é a palavra que ele usa. Eu acho complicado entender, por exemplo, que essa marca seja literal, pela própria descrição simbólica do texto, né? O texto vai trazendo várias metáforas, né? Então, para entender que essa marca seria literal, você também tem que entender que, por exemplo, os chifres são literais, o urso é literal, o trono do anticristo é literal, tudo aqui é literal. Só a marca da besta, então assim, tudo aqui é simbólico, né? Então só a marca da besta é literal? Então não tem condição, né? Por exemplo, olha só. Então, o anticristo, o senhor crê que é literal? O anticristo, a besta é uma referência, a primeira besta é uma referência ao anticristo. Mas besta é literal? Ele usa a metáfora da besta. Então, assim, o anticristo é lógico, é um personagem. Mas o senhor crê que é um personagem? É um personagem. Porque tem pessoas que acreditam que é um sistema. Sim, não, né? Pra mim é um personagem. Mas a besta, ele usa a besta como uma metáfora para o anticristo, para esse homem do mal, entendeu? Então, olha só, todo o texto ali vai fazendo o quê? Uma descrição metafórica. Essa noção que ele coloca de comprar e vender. Então, o senhor acha que isso aqui não procede? Ótima pergunta, pastor Luciano. Então, o que acontece? Como entender isso aí? Então, assim, por exemplo, o sinal na testa e na mão diz respeito a uma adaptação social com as práticas malignas do anticristo e não meramente um sinal visível. Porque é o seguinte, diz assim, ninguém podia comprar ou vender. Ali a expressão econômica para se conformar com a vontade da besta tem precedentes em Apocalipse. Ou seja, pessoal, olha que interessante o contexto histórico. Em Pérgamo, por exemplo, em Tiatira, a estrutura de guildas comerciais que controlava a vida da cidade impunha enorme pressão econômica sobre os cristãos ali, por exemplo, para se conformarem às tradições pagãs. Então, o verso 18 ali, pastor, é muito interessante, porque é o seguinte, a razão da impossibilidade de comprar e vender por parte daqueles que não receberam a marca e o número da besta explica-se a partir do contexto social de João. Então, olha só, interessante. Como assim? Você quer dizer o quê com isso? Porque, nos dias de João, quando os cristãos se recusavam a adorar o imperador, por exemplo, ou participar da vida social imoral, eram excluídos na época. Eles eram excluídos e até mesmo mortos. Então, a marca não era meramente visível, mas comportamental. Então a marca ali diz respeito ao quê? Às pessoas que já adoram o anticristo, que se adaptaram ao sistema do mal, e não meramente uma marca, né, um sinal assim visível na mão. Então, de forma nenhuma, ali diz respeito ao quê? A uma conduta da pessoa, a um comportamento da pessoa. Como que a pessoa como que o anticristo vai identificar essa pessoa? Quem pode comprar e quem não pode comprar. Porque as pessoas adoram o anticristo, pastor. Então, não, mas como que isso vai ser perceptível? As pessoas vão estar adorando a ele, pastor. O texto do Apocalipse é claro. Diz que muitas pessoas vão adorar o anticristo, vão dizer quem é como a besta, quem é semelhante à besta, quem pode com a besta. Então assim, os seus seguidores do anticristo, eles vão estar o quê? Adorando a besta. Então a marca é uma adoração? Exato. A marca é um comportamento das pessoas que se adaptam ao sistema maligno do anticristo, e não meramente um sinal. João usa aqui uma metáfora. É um comportamento das pessoas que seguem o anticristo. Não é a resposta que eu encontro na Bíblia ao ler esse texto. Né? Não é a resposta, porque em nenhum momento
João ele vai usar a ideia de comportamento, né? Fazendo a leitura direta aqui do texto, em nenhum momento ele fala de comportamento, em nenhum momento ele fala de uma crença que a pessoa vai ter adorando ou não adorando o anticristo. O que João fala é que essa pessoa, ela recebe um sinal, ela recebe uma marca na sua testa ou na sua mão direita, e se ela não tiver esta marca, ela vai ser perseguida, ela vai passar por perseguições e ela não vai ter como comprar e vender. Então, diretamente olhando para o texto, a resposta que o próprio João nos dá é isso. Em nenhum momento ele coloca de adoração ou que a pessoa ela vai se comprometer com a besta. Não é isso que ele fala. Ele fala de uma marca. E é a mesma palavra, como eu repito, é a mesma palavra Caragma, que está lá em Levítico 19, que vai estar lá em Êxodo ao falar da Páscoa, é a mesma palavra que falou com Caim. É uma marca visível, né? Então eu percebo Qual seria a palavra que o pastor acha que está ali? O pastor lembra? Dá pra... Qual palavra? Essa palavra que o senhor falou aí, que denota uma marca visível. Caragma. Não, lá no Antigo Testamento também está caragma, no hebraico? Não. Não, ele falou do grego. Sim, sim. Eu posso pesquisar aqui. Então, olha só, enquanto o pastor pesquisa, olha só. Ele falou assim que não há adoração das pessoas ao anticristo. Não é o que a Bíblia diz. Por exemplo, olha só, Apocalipse 13, versículo 12. Diz assim, eu disse que a marca não é uma adoração. Sim. Né? Olha só, eu digo para vocês aqui, ó, com base no texto de Apocalipse, que a marca da besta está associada ao culto e o nome da besta. A marca da besta identifica os seus seguidores. Por quê? Porque eles adoram a besta. Olha o que diz o texto, Apocalipse 13, 12. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a besta, a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Sim. Então olha só, pastor, como que os cristãos no primeiro século, eles quando eram pegos, por exemplo, Policarpo, por exemplo, né, quando é pego pelo Império Romano, qual era, pastor, qual que era a forma que ele fazia para ser liberto do Império Romano, para não morrer, para ser livre, para não ser martirizado? Negar a Cristo. Então, isso, mas era o que mais? O que? Ele tinha que fazer mais o quê? Só negar a fé dele? Adorar o imperador? Exatamente. Então havia um culto ali. Então assim, ó, João ele utiliza, lógico, esse contexto da época dele, tá? Para falar dessa marca, porque o capítulo 13, tudo que ele usa ali, essas figuras de linguagem, besta, chifres, diademas, o dragão, a segunda besta, gente do céu. Mas qual que é a dificuldade? Tudo isso é figurado. Quer dizer, só a marca na mão direita e na testa tem que ser literal? Então, se, por exemplo, o pastor não respondeu a pergunta, por exemplo, eu fiz para ele. O capítulo 7 de Apocalipse, versículo 13, aquele sinal, né, na testa lá do servo de Deus. Não, apesar da palavra grega ser diferente, por exemplo, ó, o capítulo 14 aqui diz assim, ó, a gente deu aqui, ó, e trazia escritos na testa o nome dele, de Jesus, né, e de seu pai. Essa marca literal ou não? O pastor falou assim, pode ser, pode não ser, pode não ser, mas aí eu disse, mas não respondeu, pastor, é literal ou não? Essa marca aqui é literal ou não? Aí o que eu disse pro senhor, o termo que João vai utilizar aí é um termo sinal, que pode ser, nesse caso, compreendido não como literal. Foi a minha fala. Sim. E o que eu disse é que João não tinha dificuldade com esses termos, porque esse termo ele utilizou aqui, ele utilizou no Evangelho, ao citar os sinais de Jesus, as manifestações miraculosas. O que eu disse é que aqui na frente, em Apocalipse 13, ele não usa a palavra sinal. Ele usa a palavra marca. Ele usa a palavra caragma. Ou seja, é uma marca que todas as vezes que foi utilizado na Bíblia, foi utilizada para expressar algo literal. Eu não vejo dificuldade de compreender isso como literal, exatamente por isso. Porque todas as vezes que se usa esse termo, se usa para falar de algo literal.